Deus é mesmo bom. Vocês sabiam que Deus é bom? Ele até muda as coisas. Ele muda todas as coisas a seu belo prazer. E agora é essa. Amém? A glória é essa mesmo. E quando estávamos a adorar, estávamos a adorar e eu estava a dizer: Senhor, eu preciso de fazer alguma coisa para ti. Eu preciso fazer. E de repente ele lembrou-me dos meus filhos. E eu dizia: é preciso os teus filhos fazerem alguma coisa para serem teus filhos? Não. Basta serem filhos, não é? Muitas das vezes ficamos com a ideia: não, eu tenho que fazer uma coisa grande para Deus, eu tenho que trabalhar muito para Deus. No entanto, o que Ele quer? Filhos. Filhos. Única e exclusivamente filhos. Amém? E quando estávamos a adorar também, Deus mostrou-me algo que não era o que eu tinha preparado, mas glória a Deus, que Ele é Deus. E aí com o título: o que é que Jesus fez por nós? O que é que Jesus fez por nós? Vamos abrir em Isaías 53. Isaías 53. A passagem toda de Jesus sobre a terra não foi por acaso. O seu nascimento, sendo não concebido por homem, mas só concebido no Espírito Santo no ventre de uma mulher, não foi por acaso. Todo esse processo que Deus criou foi com o propósito de poderes fazer entrar na terra de forma legal o Filho dele, Jesus. Ao fazer entrar de forma legal na terra, Jesus foi crescendo. Mas notava-se já na criança que era diferente dos outros. E aos 30 anos de idade foi batizado com o Espírito Santo e aí começou a fazer milagres, maravilhas e a pregar o reino de Deus. Dizendo: ide por todo o mundo, dizer que o reino de Deus é chegado. Pregai as boas novas de salvação. Não é condenação, é boas novas de salvação. E chegou uma altura que depois de 3 anos de ministério, à volta disso, 3 anos de ministério, Jesus foi levado para ser crucificado. E o relato que temos aqui em Isaías é parte do que Deus mostrou a Isaías 700 anos antes do que é que ia acontecer. Portanto, 700 anos antes, Deus mostrou um profeta, Isaías, como Jesus havia de ir até à cruz. Então vemos aqui no 3, Isaías 53, 3. E era desprezado, o mais indigno entre os homens, porque assim ele estava a ir para a cruz, todos os rejeitaram na cruz, não é? Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, e como um a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum.
No 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contara o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E o puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se expuser por expiação de pecado, verá a sua prosperidade prolongar os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus não teve só morte física. Jesus na cruz teve morte espiritual também. Ele teve que pagar. E vemos aqui que às vezes nós não entendemos. Mas como é que Deus se agradou de crucificar o próprio Filho? Era a única forma de poder resgatar a muitos. É a única forma que havia de poder trazer mais filhos para o seu reino. Ouçam, Jesus não sofreu só na carne. Muitas das vezes nós pensamos na crucificação, os pregos a serem enfiados nas mãos, as chicotadas que ele levou nas costas, não é? Todo aquele sofrimento, o sangue a escorrer. Chegou uma altura que lhe cravaram uma lança de lado, saiu sangue, mas depois saiu água, porque já não havia mais sangue para sair. O sangue ficou todo lá, na base daquela cruz. Ele morreu. Mas o problema não foi só a morte física. Ele estava a levar o peso todo da humanidade. Ele estava a levar tudo sobre ele. Tudo. E quando ele agarrou e virou-se: Pai, porque me desamparaste? Porque me deixaste? Porquê? Deus Pai não pode estar ao pé do pecado, e Jesus naquela altura tinha o pecado todo da humanidade. E ele, Deus Pai, não pode estar ao pé do pecado. Jesus foi deixado sozinho. Pagou um alto preço por nós. E com isto que Deus mudou tudo para o que eu ia falar, para eu chegar até este ponto, para me dizer, porque me estava a dizer a mim: achas que o que o meu filho passou foi em vão?
Achas que o que Ele morreu foi só para vocês nos tornarem meus filhos? Ou para se tornarem nesta terra como vencedores? Jesus não pagou este preço todo só por causa da nossa salvação, só por causa de ficarmos curados, mas Jesus pagou este preço todo para comprar com o seu sangue para Deus Pai filhos, reis e sacerdotes. E nós em tudo na nossa vida nós devemos pensar em qualquer circunstância que estamos a passar, pouco importa qual seja, o que devemos pensar é nisto. E nisto devemos meter: Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. E Ele quer que, não importa a circunstância que estamos a passar, saímos dela com vitória. Porque Ele pagou um preço altíssimo. Nós não fomos comprados com prata nem ouro, coisas corruptíveis, fomos comprados com o sangue de Jesus. Ele pagou o preço por nós, para nós andarmos em vitória e não em derrota. Se vamos vencer na força de Deus, que é Ele que nos capacita para vencer. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu já venci o mundo. Eu paguei o preço para vocês terem a vitória. Não importa as circunstâncias que estamos a passar, não importa o que está a passar a acontecer, se é isto, se é aquilo, se é na questão financeira, se é na questão de saúde, se é na... Deus espera de nós só uma coisa: vitória. Só, única, exclusivamente. Só assim honramos o que o Filho fez por nós. E nós dizemos assim: mas está a ser difícil, mas não está a ser fácil. Mas a nossa confiança está no que nós podemos fazer ou no que Deus pode fazer? Deus tem muito mais poder do que nós possamos imaginar. Caso vocês não se apercebam ainda, Ele é por nós. Ele é a nosso favor. Não está contra nós. Porque senão não mandava o seu Filho, Jesus. Ele está a nosso favor. Portanto, muitas das vezes as coisas parecem voltarem-se todas contra. Mas aí é a hora de nós dizermos: não, aquele que vive maior, vive dentro de mim. O que vive dentro de mim foi o que morreu na cruz. Pagou um preço altíssimo. Altíssimo. A Bíblia descreve: poderia um justo morrer pelos justos, mas não morreria por pecadores. No entanto, Jesus morreu por todos. Portanto, quando Jesus fez isso, nos deu a nós o quê? A vitória. E não me venham com a história que isso é só para alguns. Deus não faz exceção de pessoas. E quando agarrou e escreveu a sua palavra, escreveu para todos. Não foi para alguns só. Vocês sabem que a Bíblia foi escondida durante muito tempo, pregada, inclusive em línguas que o povo não conhecia.
em que só alguns eruditos, sacerdotes, conheciam a língua. Porque tinha de ser pregada assim. E a maioria do povo não sabia o que estava escrito. Até que Martim Lutero agarrou e fez o quê? Transcreve e traduziu a Bíblia toda, na altura, para a língua dele, o alemão, começando pelo Novo Testamento. E naquela altura começou a Revolução. E nós pensamos, não, então, mas se a palavra de Deus foi mostrada a toda a gente, foi uma bênção. Não, houve mortos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas naquela altura houve mortos. Por causa disso. Houve pessoas que se revoltaram. Agora estamos numa época e num país, graças a Deus, que temos paz. Mas eu vos digo, está a chegar à altura da guerra. Pode não ser guerra física, mas está a chegar à altura da guerra espiritual. Está a chegar à altura do povo de Deus se comportar como povo de Deus. Está a chegar à altura daqueles que Cristo morreu tomarem o seu lugar de vitória. Pouco importa se a questão que estamos a passar é pequena ou é grande. Isso não importa. Importa o que estamos a passar. Temos que ter vitória, não por nós, mas por Jesus, que morreu por nós. Jesus não foi à cruz em vão. Ele não morreu em vão. Ele não morreu só para a nossa salvação. Ele morreu para que o povo de Deus, os filhos de Deus, sejam conhecidos na terra como povo de vitória. E se até hoje tem estado tudo muito parado, não é isso que Deus quer. Deus quer mudança. Ouçam. Depois da passagem no Mar Vermelho, depois da chegada à Terra Prometida, depois de eles agarrarem e trazerem o relatório errado, que não agradou a Deus, a descrença por completo, o povo andou 40 anos. Depois de 40 anos voltou para a porta da Terra Prometida e entrou para conquistar. Todos os povos à volta tinham medo deste povo. Medo, terror. Uma das descrições de alguém que estava na cidade era: estamos todos desmaiados de medo. Porque um povo que anda com Deus, que faz abrir o mar, que faz secar os rios, faz passar todo o povo, que faz andar, certeza absoluta que não temos hipótese. Mas é com essa mesma confiança que hoje temos que andar. Que Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? É com essa confiança que temos de ter ousadia em enfrentar o mundo. Não é enfrentar o mundo andando ao estalo, não é? Mas enfrentar as circunstâncias que nos aparecem à frente. O povo de Deus habituou-se a estar, não, ser coitadinho. Não, pronto, temos de ter Deus, mas pronto, não é isso que Deus quer. Deus formou um povo que lhe desse louvor, que lhe desse glória. E para dar glória não é só levantando a mão e adorando a Deus. É dar glória com o que acontece na nossa vida. Dar glória com vitórias que acontecem em nós. Isso é o que Deus quer. Isso glorifica a Deus.
Se nós tivermos vitórias na nossa vida, estamos a glorificar a Deus. Não podemos ver as coisas de outra forma. Jesus foi à cruz, não foi em vão. Deus no Velho Testamento andou com o povo e fazia-o vencer as coisas mais impossíveis. Agarrou em Neemias e fez erguer os muros de Jerusalém. Uma tarefa que todos os outros à volta diziam impossível. E Deus pode, hoje, com cada um de nós, na nossa vida pessoal, não só no ministério, mas na nossa vida pessoal, dar vitória. E Ele quer isso de nós. Exige isso de nós. E nós pensamos, exige? Sim, exige. Jesus não morreu em vão. Apocalipse fala reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Passei a rei de alguma coisa? Se não é, tem que passar a ser. Você é sacerdote? Não. Em sua casa tem que ser. No mínimo, em sua casa tem que ser. Em sua casa tem que pregar o Evangelho. Tem que falar o Evangelho. Aos outros, havendo hipótese, e Deus permitindo, falar o Evangelho. Mas não é falar condenação. Se tu não te arrependes, vais para o inferno. Ouçam, grande parte das pessoas na Terra já vivem o inferno. Grande parte das pessoas já vivem o inferno. E eles não é isso que esperam. E a forma que nós devemos dizer, olha, Jesus te ama. Deus te ama. E isso é a forma correta de pregar o Evangelho. Deus te ama. Deu o Filho por ti. Pagou o preço por ti. E quer que tu aprendas mais do reino de Deus. Essa é a forma correta de fazer chegar o Evangelho às pessoas. Não é um Evangelho da derrota, de destruição, mas um Evangelho de vitória, em que todos Deus quer ver em vitória. Mas tem de haver alguma coisa de nós temos que fazer. Nós, todos nós, sem exceção. Nós temos que andar em vitória. De vitória em vitória. De fé em fé. Que é fé? Extrema confiança em Deus. Enquanto nós pedimos alguma coisa, temos a certeza absoluta que Ele vai fazer e não vai falhar. E se houver uma ponta de dúvida na nossa cabeça, se houver uma ponta de dúvida em toda a nossa reação perante o que pedimos, eu vos garanto, não vamos receber nada. Cada vez mais fé é pregada. Confiar, andar, e não sei, mas não é falar de tudo. Esquecem-se da parte em que, se houver dúvida, não recebemos nada. Está escrito. Mas peça com confiança, não duvidando. Porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Em tudo o que nós oramos, se houver uma ponta de dúvida, não vamos receber. Então como é que se faz? Ganha-se confiança. Nós não conhecemos hoje uma pessoa e imediatamente confiamos a nossa vida nela, confiamos os nossos bens nela, confiamos tudo nela. Não, vamos ganhando confiança. Da mesma forma com Deus, vamos ganhando confiança.
A palavra de Deus é provada, é um escudo em todos que neles confiam. A palavra de Deus prova-se ela própria. Deus já não quer um povo bonzinhos, não quer, ouçam. Jesus agarrou e diz assim: olha, ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Não levai nada, não levai alforjes, não vai não vais nada. Vocês não vão precisar de nada. Mas depois agarrou e fez o quê? Quando eles voltaram, disseram: pelo teu nome. Ainda Jesus nem tinha falecido, morrido na cruz. Pelo teu nome os demónios nos sujeitam. Não vos alegreis porque os demónios se sujeitar. Alegreis-vos por o vosso nome está escrito no livro da vida. Depois virou-se e disse assim: agora, antes eu disse para vocês não levarem nada. Tiverem alguma falta, não. Agora eu vos digo: cada um leva alforje. Cada um leva espada. E aquele que não tem, vende a capa e compra uma espada. Bom. Mas coisa esquisita. Espada. Só um minuto. Lucas 22. Lucas 22, 35. E diz aqui: e disse-lhes: e quando vos mandei sem bolsa, nem alforjes, nem alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Então disse-lhes: mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também alforje. E o que não tem espada, venda o vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que de mim se cumpra aquilo que está escrito. E com mais faltores foi contado, porque está escrito: o que de mim terá cumprimento. O que está escrito de mim terá cumprimento. Então, Jesus estava a dizer o quê? Para tomar uma espada. Então, mas são homens de paz, são homens de Deus. Por que espada? Eu já há uns tempos atrás ouvi dizer assim: um homem de Deus. Então, mas homens de Deus, pastores, inclusive de renome e tudo, com guarda-costas. Coisa estranha. Então, mas não são de Deus e tal. Então, explica-me lá uma coisa a mim. Então, e Davi, para que precisava de um exército? Então, Davi, porque é que tinha uma guarda pessoal? Davi foi chamado amigo de Deus. Segundo o coração de Deus. Jesus veio da geração de Davi. Até ele tinha uma guarda pessoal. Tinha um exército inteiro. Não é estranho? De que é que ficamos? Não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. É isso que está escrito. Correto? Mas temos que nos defender. E há armas que Deus põe à nossa disposição para o fazer. Há armas espirituais, mas também há armas carnais.
Eu, na minha profissão, eu sou cristão e na minha profissão ando armado. Porque a minha profissão requer que eu esteja armado. No entanto, já tive de fazer uso da arma. Mas sou cristão. Agora devemos andar todos armados? Temos que andar todos armados? O que eu estou a dizer é que muitas das vezes a predisposição para cada cristão, para um cristão, é ser bonzinho. E não estou a dizer que não devemos ser, porque a Bíblia diz que não te queres fazer o bem, que a seu tempo traz a recompensa. Mas há alturas que nós temos que nos impor. Há alturas que temos de defender os direitos que temos. E houve casos que já aconteceram em que estávamos numa conversa, até estava tudo a correr bem e estava tudo calmo, mas a pessoa do outro lado estava a dizer: não, você não tem direito, você não tem direito. E teve que se levantar a voz para se conseguir ter direito. Então, mas isso não é dado a um cristão fazer, é dado a um cristão estar quietinho. Por isso é que está errado. Eu não estou a dizer que devemos andar à pancada ou murro, a lutar, não é nada disso. Mas temos que entender e deixar o Espírito de Deus atuar em nós perante as circunstâncias. Quando Jesus agarra e diz: tomei a espada, e ele estava a tentar mostrar a eles: ouçam, não sejam religiosos. Andem com Deus. Não sejam religiosos. E então, os religiosos não tocam em nada. Os religiosos não fazem isto, não fazem aquilo. Os religiosos não podem jogar. Não podem divertir-se. Não podem... Não é isso que Deus quer. Ouçam. Ele disse que ele queria ter um povo bem disposto. Foi ou não foi? Ele diz que Deus quer um povo bem disposto. Alegre, mas não só no espírito, alegre. E há coisas religiosas, muitas das vezes, que os homens fazem que nada tem a ver com Deus, mas tem a ver com a sua maneira de pensar, que deve ser assim é que é correto fazer, assim é que é correto. Não, eu tenho que estar quietinho para agradar a Deus. Ouça, os fariseus faziam exatamente o mesmo. Os fariseus faziam exatamente o mesmo. Exatamente. O que é que eles faziam? Estavam sempre coisa religiosa e tal, mas por dentro estavam sempre a tentar lavar a de lavando. Jesus relatou até que iam na casa das viúvas. Fazer o quê? Só o que nós fazemos como cristãos para agradar aos outros como atos religiosos que agrada a Deus? Ou aquilo que nós fazemos em oculto, que agrada a Deus, aquilo quando nós oramos em oculto, quando ninguém vê, quando nós buscamos a Deus que ninguém vê? Estão a perceber o que é que Jesus estava a tentar dizer a eles? Não era só a espada como símbolo, porque mais abaixo aparece um dos discípulos: olha, está aqui 2 espadas, queres uma? E ele virou-se: basta. Não é isso que ele estava a tentar dizer. Não sejam religiosos. Andem comigo. Será que queriam que eles andassem como os fariseus andavam?
em que como andavam de forma, tudo certinho, tudo coisa, mas na volta não estavam certinhos por dentro. Ouçam, Deus vê os corações. Vê os corações das pessoas. Muito mais que nós alguma vez podemos ver. E a pessoa pode se esconder perante outra. Todo o seu ato, sua vontade, aquilo que é. Não. Como eu já vi algumas pessoas dentro da igreja, são muito santinhos. Fora da igreja, os atos são piores que muitas das vezes aqueles que não andam. Para que é que serve? E Deus estava a tentar fazer, ouçam, sejam o mesmo em todo lado, sejam o mesmo na rua, sejam o mesmo dentro da igreja, sejam os mesmos em todo lado. Não sejas diferente. Há coisas que eu faço que são erradas. Eu posso querer mudar e quero, mas só com a ajuda de Deus eu vou conseguir. E cada um de nós, que até alguma coisa, diga. Mas nós temos que ver que Deus sabe disso também. Ele diz que a nossa justiça só como trapos de imundície. Então o que é que nós podemos fazer? Nós devemos buscar a aprovação do Espírito de Deus dentro de nós. Nós somos cristãos, oramos em línguas, temos o Espírito de Deus dentro de nós. Ele nos guia, nos mostra. Ouça, se nós não vamos dar primazia ao Espírito, nunca vamos ser guiados por Ele. O ser guiado pelo Espírito não é só dentro da igreja, é mesmo fora da igreja. É quando nós temos de tomar alguma decisão, dar a decisão de escolha a Deus. E pedir, Senhor, ajuda-me, mostra-me o que é que eu devo fazer, que reação eu devo ter, o que é que eu devo fazer. Mostra-me, Senhor. E se não ouvimos nada e não sentimos nada a fazer, ficar quietos. Ficar quietos à espera. Isto é honrar o Espírito de Deus. Em que Ele diz, bem, eu vou ter que fazer qualquer coisa que Ele está mesmo à minha espera. Se nós muitas das vezes estamos a tentar telefonar para alguém, nós telefonamos, mas a pessoa não atende, pronto, nós desistimos. Não, se queremos mesmo falar com ela, insistimos. Não insistimos naquela hora, insistimos mais tarde, insistimos. A mesma coisa acontece com o Espírito de Deus. Insistimos. Então como é que fazemos? Agarramos no telefone e ligamos para ele? Não. Damos-lhe honra. Com a nossa vida. Nas decisões que temos de tomar, damos honra para o Espírito de Deus a tomar. Fazendo assim, estamos a honrar a Deus. E então a decisão já não é nossa. O que é que acontece? Paulo dizia o mesmo. Olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é que tomava as decisões? Era Cristo, era o Espírito de Deus dentro dele. Já não era ele. Porquê? Porque ele tinha dado essa permissão a Deus. Porque ele tinha dito para Deus, toma a decisão em mim. Se nós não fizermos isso, Deus é Deus, mas nunca vai fazer. Deus não se mete com nenhum humano a não ser que Ele queira. Quando nós oramos por alguém para que essa pessoa venha a Cristo, Deus não vai lá e abana a pessoa para a pessoa se converter e ir para Cristo. Deus começa a tocar nela para poder a pessoa virar-se para Deus e vir possivelmente a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador.
mas não obriga a pessoa a se tornar cristão, porque se não fazia isso com toda a gente e estava resolvido. Então o que é que ela faz? Toca. Mostra à pessoa o caminho. É o Espírito de Deus que convence o pecado da justiça e do juízo. Não somos nós. Não é dado a nós apontar o dedo. Eu uma vez falei com uma pessoa e dizia-lhe assim que não concordava com o que ela fazia e não sei o quê. Há pouco tempo virei para ele e disse assim: olha, eu só te tenho a pedir desculpa. E ele ficou a olhar para mim. Não, mas o que eu estou a fazer não é correto. Portanto, eu ando a sair com esta e com aquela e não é correto. E eu virei-me e disse-lhe: se é ou não é, tem a ver contigo. E tu é que tens de decidir isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não me é dado a mim condenar o mundo. É-me dado a mim mostrar o melhor caminho. Não condená-lo. O que é que Jesus fez? Alguma vez condenou? Perante aquela que foi trazida como que se tinha prostituído, a lei de Moisés dizia que se deve apedrejar até à morte. E Jesus tomou uma pedra e diz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E todos foram embora. Quem é que convenceu todos estes que foram embora que estavam em pecado? Foi Jesus? Ou foi o Espírito de Deus que os convenceu? E depois, quando se voltou a levantar e a olhar para a mulher: onde é que estão aqueles que te acusaram? Foram-se embora. Então vai e não peques mais. Mas está na mão da mulher que estava lá, pecar ou não pecar. Estão-me a fazer entender? Deus não nos obriga a fazer coisas. Mostra-nos o melhor caminho para as fazer. Deus não quer a condenação. Porque quem condena é o diabo. Quer sim mostrar o que é melhor. Se nós entendemos o pecado como alguém que magoa Deus, uma coisa que magoa Deus, se calhar mais facilmente evitamos-o. Porque se nós lidamos com pessoas humanas e se alguma coisa magoa a outra pessoa, se calhar nós não fazemos. Da mesma forma, algumas coisas que fazemos magoam a Deus. E há coisas às vezes as mais simples possível. Às vezes uma palavra com aquela que é nosso cônjuge, às vezes uma palavra mais dura. Não imaginamos às vezes quanto isso magoa a Deus. Nós temos que ver só andando no Espírito conseguimos vencer e conseguimos também andar nesta terra de agrado a Deus. Nós temos que nos lembrar: Jesus morreu por nós para que nós possamos andar em vitória, mas para honrarmos na nossa vida a Deus em tudo o que fazemos. Tudo. Se nós buscarmos ao Senhor, e buscar, eu não estou a dizer passarmos 24 horas a orar, que isso é literalmente impossível. A Bíblia diz: orai sem cessar. Mas a nossa oração é o buscar a Deus. Buscar. Só buscar. Senhor, bom dia. Olha, eu vou fazer isto. Olha, hoje vou trabalhar. Ajudas-me? Estamos a fazer Deus parte da nossa vida.
Cada vez que nós usamos um versículo, Pai, estou a andar, mas eu confio na tua palavra diz, nenhum mal me sucederá, na praga alguma chegará até a mim. Portanto, a nossa confiança está em quem? Em Deus. Há pouco tempo o meu filho esteve doente. E eu agarrei-te, eu estou habituado a buscar a Deus, agarrei e a orar. E Deus disse-me, cala-te. E eu disse, não posso orar? Não. Eu não quero. Complicado. Então, porquê? Porque há outra pessoa que eu quero que ganhe confiança em mim. Às vezes nós não entendemos tudo. Às vezes nós queremos resolver tudo. Há pouco tempo estava a pensar assim, Senhor, se acontecer alguma coisa ao meu pai carnal, depois como é que eu posso dizer que as pessoas são curadas? E ele virou-se para mim e disse-me assim, mas quem cura és tu? Ou sou eu? Quem é que tem todas as coisas na mão? Somos nós, humanos? Ou nós pensamos que por nós orarmos controlamos as coisas? Quão errados estamos. Quando nós damos a Deus toda a honra, toda a glória, sabe que é quando as coisas estão bem? Ou quando as coisas estão mal também? A Ele devemos dar toda a honra e toda a glória. Quando as coisas estão mal e quando as coisas estão bem. Mas a nossa confiança tem que estar num Deus que quer o nosso bem, quer o melhor para nós. Nos quer levar de vitória em vitória. Quer que nós insistentemente façamos as coisas. Com insistência. A palavra de Deus não muda, nem nunca vai mudar. Ela é eterna. E o que Ele diz que nós podemos fazer, nós podemos fazer. Nós podemos expulsar demónios. Nós podemos falar às circunstâncias elas mudarem, alterarem. Ouçam. E não é falar e esperar que haja um terremoto e as coisas aconteçam. É falar e continuar da mente insistir. Não, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Não pode ser de outra forma. E o que nós pedimos vai acontecer. Porque Deus é Deus. Mas Ele espera de um povo, agora, neste tempo presente, um povo de vitória. E cada vez que nós vencemos na nossa vida pessoal, estamos a glorificar o nosso Deus. Não porque vencemos nós, mas porque Ele venceu em nós. Amém?